Bom dia, saudamos a todos com a paz do Senhor. A graça e a paz seja com todos os irmãos que nesta manhã estaremos juntos mais uma vez para realizarmos a nossa EBD e assim estarmos realizando aquilo que o Senhor tem nos colocado de trazer a lição na nossa EBD sobre o livro de Atos, sobre a igreja. E Deus tem nos abençoado porque temos visto e ouvido de alguns irmãos que têm aprendido um pouco sobre a palavra de Deus através da nossa ministração na EBD. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão e assim possamos estar louvando a Deus através das nossas vidas, na participação na EBD. Nesse momento nós vamos orar e pedimos que você aí no seu lar, você que está acompanhando a nossa EBD, possa estar orando ao Senhor, glorificando o seu nome e fazendo com que o Senhor possa estar nos abençoando, olhando para nós como servos, como filhos, e assim nos concedendo a bênção da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra tem nos ensinado que precisamos cada vez mais estar à disposição para servir. Pai de amor, ser com aqueles que estão despertando, ser com aqueles que estão, Pai, procurando cada vez mais aprender sobre a Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada família que está sintonizada nesta manhã na EBD. Que Tu possa, Senhor, derramar sobre as suas vidas as Tuas bênçãos. Bênção de paz, de saúde, de alimento, e principalmente, Pai, o alimento espiritual. Ó Senhor, repreende, Senhor, todo mal na vida daqueles que estão nesse momento clamando a Ti por saúde, para que seus pulmões funcionem normalmente. Ó Senhor, estenda a Tua mão conforme a Tua vontade na vida de todos esses que estão clamando. Todos esses que creem no Teu nome, que estão precisando da Tua graça redentora sobre eles. Pai de amor, te pedimos pelas nossas igrejas, para que cada dia, Pai, possamos nos achegar a Ti, através da Tua palavra, através da oração, possamos buscar a Tua face e que possamos glorificar o Teu nome, reconhecendo Tu como o único Deus verdadeiro, o Deus vivo e poderoso sobre as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, nos abençoando, derramando bênçãos e nos fazendo acreditar cada vez mais que só em Jesus há salvação. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pelo qual nós te oramos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui junto a vocês, realizando a EBD, Escola Bíblica Dominical, e que possamos cada vez mais interagir, que possamos cada vez mais estar envolvidos nesta palavra, envolvido nesta programação, onde iremos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos só fazer uma recapitulação rápida sobre o estudo da semana passada, que foi falando sobre a história de Cornélio, os capítulos de 10 a 12. Cornélio, Pedro, não é? Tiago, quando foi morto por Herodes, Pedro, quando é preso, depois livre da prisão, e também como se deu a morte de Herodes, não é? A gente viu também a trajetória de Paulo, o início, não é? Nós fizemos uma leitura rápida do capítulo
13, não é? Só o começo, para ver a trajetória de Paulo e suas viagens missionárias. Então Deus nos abençoou de forma que nós pudéssemos estudar sobre a sua palavra. Hoje nós vamos estar compenetrados justamente no capítulo 13, 14 e 15, que é justamente o início das viagens missionárias de Paulo e Barnabé. E a gente vai ver um pouco sobre a história, não é? A vida de Barnabé. Quem foi Barnabé? O que significa Barnabé? E sobre a parceria com Paulo de Barnabé. Então a gente vê que Barnabé é um nome citado no livro de Atos e nas cartas de Paulo, onde ele era um cooperador ali no início das suas viagens missionárias, das pregações da palavra de Deus, onde a palavra estava sendo pregada aos gentios. E glória a Deus por isso, porque ele tem feito maravilhas, ele realizou maravilhas no meio do seu povo, através dos apóstolos, através da vida desses dois servos, Paulo e Barnabé. E a gente vai aprender um pouco agora um estudo que nós fizemos, uma pesquisa que nós fizemos sobre a vida de Barnabé. Então, quem foi Barnabé? Barnabé foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, descendente da tribo de Levi, originário de uma família sacerdotal judaico-cipriota. Em Atos, no capítulo 4, versículo 36, nós vamos ver essas informações. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. E nós vamos ler esse versículo 36 e 37 de Atos 4, que fala justamente a primeira vez que é citado o Barnabé, o nome Barnabé. Então, José, nós vemos aí que o nome dele era José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então essa é a primeira mensagem que temos, não é? Primeira informação que temos sobre Barnabé, que o seu nome era José, que era natural de Chipre, homem simples, piedoso. Tem um hino que é maravilhoso, que a gente conhece muito e foi cantado muito nas igrejas batistas há um certo tempo, como na campanha de missões. E todo aquele que, podemos dizer assim, da jovem guarda conhece esse hino, mas que também as pessoas novas também conhecem, porque vínhamos cantando nos cultos de missões sobre Barnabé. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, filho da consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Então, esse hino é muito maravilhoso, porque ele fala da história de Barnabé. Somos informados que Barnabé vendeu uma propriedade, não é, como já vimos, em Chipre, e trouxe o dinheiro da venda do imóvel aos apóstolos para as necessidades dos membros mais pobres da igreja de Jerusalém. Essas necessidades fossem supridas. Sobre Barnabé, Lucas descreve o seguinte perfil no livro de Atos dos Apóstolos. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Em Atos capítulo 11, versículo 23 e 24, que nós podemos também ver esse relato, não é? Vejam aí, se os irmãos lerem aí no capítulo Atos 11,
versículo 23 e 24, que diz: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O ministério de Barnabé ficou mais notório quando chegou a informação de que na Antioquia da Síria, os cristãos helenistas que haviam se refugiado ali devido à perseguição que se iniciou na Judéia após a morte de Estevão, estavam promovendo uma grande evangelização. Barnabé então foi enviado para lá com o intuito de verificar a situação e agir conforme achasse mais apropriado. Ao chegar ali, Barnabé ficou maravilhado por ver muitos gentios pagãos se convertendo ao evangelho pela graça de Deus. Logo ele foi de grande valia para que aquela evangelização ganhasse ainda mais força. Barnabé era primo de João Marcos de Jerusalém. Então, algumas informações sobre quem foi Barnabé. Agora, o que significa Barnabé? Poucas pessoas se lembram, mas Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos, como vimos lá em Atos 4, não é? 36. Seu nome verdadeiro era José. Lucas interpreta o seu nome como Barnabé, como filho da consolação ou filho da exortação. Na verdade, a etimologia desse nome não é tão fácil e envolve algumas dificuldades com a transição grega. O importante é que Lucas não se concentrou nessa questão da etimologia, nem mesmo se propôs a apresentar uma explicação detalhada sobre o assunto. O objetivo de Lucas era apenas indicar o caráter do personagem e isso foi plenamente cumprido. Então Lucas aí descreve sobre Barnabé, sobre o seu nome, não é? Mas que não, o interessante era o que ele fez, o que ele estava fazendo para que o evangelho fosse pregado justamente aos gentios, àqueles que estavam se convertendo e assim foram fortalecidos no Senhor. O capítulo 13, nós vamos ver que no seu título tem Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Então, vamos ver que no versículo 9 desse texto, nós vamos ver que Saulo, que também se chama Paulo, não é? A gente conheceu Saulo, que era aquele perseguidor. Depois ele passa a ser chamado de Paulo, o apóstolo. Paulo, aquele que vinha somar ao ministério dos apóstolos, na pregação da palavra aos gentios. E isso foi muito bom porque Paulo era homem conhecido. E assim ele teve digamos assim, uma penetração maior diante dos gentios, diante daqueles judeus também, que não criam na vinda de Jesus como Messias, não é? Então, lá em Atos 9, 27, nós vamos só recapitular para que a gente possa estar ciente de algumas informações. Atos 9, 27, que diz: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então, Barnabé foi um canal de bênção na vida de Paulo, porque ele veio apresentar a Paulo, agora aos apóstolos, como cooperador, como alguém que viesse somar, que viesse entrar no time para jogar em favor de Jesus, pela experiência que ele tinha tido
lá na estrada de Damasco, e todo o processo, como foi, que ele ficou cego e assim foi também encontrado para assim ser trabalhado, não é? Trabalhado, preparado para pregar o evangelho, para falar do Jesus que ele perseguia. Então, Barnabé ele apresentava a Paulo, não é? E vejamos o seguinte, como diz aqui a pesquisa que eu fiz, Barnabé teve uma contribuição significativa no ministério do apóstolo Paulo. Em Atos 9:27, ele apresenta e recomenda Saulo de Tarso aos apóstolos, quando este retornou a Jerusalém no 3º ano após a sua conversão. Os cristãos de Jerusalém estavam desconfiados sobre Saulo. Muitos achavam que ele era um espia. Então Barnabé convenceu-os de que Saulo era um cristão verdadeiro. Glória a Deus por isso, porque Deus ele levanta pessoas para que possa se juntar, para que possa dar testemunho da vida daqueles que são separados para servir, daqueles que querem colocar sua vida diante do Senhor. Então, nesse texto do capítulo 13, nós vamos ser bem breves, não é? Mas o ideal seria que os irmãos lessem todo esse capítulo para compreender como foi feito, como foi a vida de Barnabé e Paulo aí nessa questão da viagem missionária. No versículo 4 do capítulo 13, o título diz assim: Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. Mostra que tinha uma pessoa ali chamada Elimas, que era encantador, era um mágico, que fazia só ilusionismo. Mas chega Paulo e Barnabé para pregar a verdade, para mostrar àqueles irmãos ali sobre a palavra de Deus, sobre o Cristo que veio, viveu, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. E o tema da salvação está em cima da ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar no último dia, para que nós pudéssemos também ter vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estar agora dentro dessa visão da viagem de Paulo e Barnabé. E veja no versículo 4: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, Lucas, aí quando ele descreve, ele mostra detalhes de quem eram os cooperadores, quem estavam juntos ali, junto a Paulo e Barnabé. E havendo atravessado a ilha, versículo 6, de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual, e aí a gente faz mostrando, dá um ponto aí interessante de que esse Elimas, o encantador, que era o versículo 8, esse chamado Bar-Jesus, esse falso profeta, então, ele, como eu disse, ele pregava em cima de ilusionismo, ele não mostrava realmente diretamente a verdade da palavra, o qual estava com o procônsul, versículo 7, estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si, a Barnabé e a Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. E ele queria persuadir essas pessoas que estavam sedentas da palavra, que estavam querendo ouvir a palavra de Deus. O versículo 9, como já falamos, né? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia
inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ou seja, Paulo confrontou a esse Elimas, porque ele estava querendo ali, tentando deturpar a palavra, tentando desviar as pessoas que estavam sedentas de ouvir do Evangelho. E Paulo confronta ele, o chamando filho do diabo. Vamos agora entender de que Paulo, o chamado de Paulo e de Barnabé é algo interessante, porque eles tinham um propósito de pregar nas sinagogas, de levar a palavra de Deus àqueles que estavam ali, assim, um pouco confusos quanto à palavra de Deus. E nós podemos trazer uma lição para as nossas vidas no dia de hoje. É que muitas pessoas estão confusas, não conhecendo a verdade da palavra de Deus. E que necessitam e que precisam ouvir a palavra de Deus. E nós somos estes, Paulo e Barnabé, no dia de hoje. Nós é que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Por isso, meu amado irmão, você que está participando desta live, desta EBD nesta manhã, sinta o desejo de falar de Cristo. Sinta o desejo de também ser missionário, onde quer que você esteja. Nós devemos fazer missões a partir do ponto que está plantado a planta do nosso pé. Então, no local onde nós estivermos, temos que ser mensageiros do Senhor, missionários, para pregar a palavra de Deus. Assim como foi com Paulo e Barnabé. Eles se dispuseram a estar falando de Jesus. Eles se dispuseram a estar mostrando a verdade da palavra de Deus. E mostrando para aqueles que estão confusos. Hoje muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem. E nós precisamos estar perto. Aproveitar esta oportunidade para pregar o Evangelho a essas pessoas. Nos versículos de... Gostaria só de trazer também aos irmãos em Atos 11:30. Não é? Atos 11:30. Mostra aí também uma evidência do envio de Paulo e Barnabé. No versículo 30, 11:30, que diz: o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Tanto Saulo e Barnabé juntos, eles também preparavam os irmãos para que eles fossem cartas vivas a estarem sendo enviadas a muitos grupos que precisavam ser alcançados, não é? E aí nós vemos no discurso de Paulo na sinagoga em Antioquia da Pisídia, a oposição dos judeus. Veja mesmo no versículo Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, ele estava no grupo e voltou para Jerusalém. E Paulo seguiu com Barnabé. E eles saindo de Perge, versículo 14. Chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, que lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então foi dado a palavra a eles para falar na sinagoga. E vejam aí no versículo 16: e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais
e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso tirou-os dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então Paulo, ele começa a fazer uma explanação sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos, desde Abraão, Moisés, Samuel, trazendo assim, mostrando para as pessoas o conhecimento que ele havia adquirido na palavra de Deus, e agora até mostrar aí que nós vamos ver no versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Ou seja, Paulo tinha um fundamento, tanto Paulo como Barnabé tinham um fundamento dentro da palavra de Deus. Eles aprenderam sobre a palavra de Deus, e aqui nós estamos aprendendo para ter raiz, para ter fundamento na palavra, para ter conhecimento e segurança na palavra, para mostrar de que houve todo esse processo dos juízes, profetas, onde Deus foi preparando até chegar da descendência de Davi, não é? Agora a Jesus, para Salvador de Israel. E a gente sabe muito bem de que a palavra de Deus, ela mostra, ela traz até nós essa explanação, dizendo que Deus, lá no Éden, ele havia dito para Adão, que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa mensagem ela foi difundida por todo o Velho Testamento, tentando trazer o povo de volta para o convívio com Deus. Mas foi necessário de que Deus enviasse a Jesus, e este como Messias e Salvador de Israel. Vemos aí de que agora Paulo, com esse conhecimento, ele trazia aos irmãos esta mensagem. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos encher de conhecimento da palavra de Deus para ter segurança quando formos pregar Jesus como Salvador. Não só de Israel, mas de todo aquele que nele crê, conforme João 3,16. Versículo 24 do capítulo 13. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Ou seja, era lido nas sinagogas a palavra de Deus, os profetas, mas o povo judeu não compreendeu a Jesus, que era o Messias prometido. Aquele que João havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a igreja primitiva, aqui representada por Paulo e Barnabé, estava diante dos judeus, daqueles que estavam na sinagoga, daqueles que precisavam ouvir da palavra, esclarecer da palavra. É por isso que lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eles estavam sendo libertos, não é, de uma visão que tinham sobre o Messias. E Paulo aí, junto com Barnabé, estava pregando esta palavra àqueles que estavam ali para ouvir na sinagoga. Versículo 28, capítulo 13.
Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Ou seja, aqueles que não concordavam com a vinda do Messias, com a pregação do Evangelho de Jesus através de Paulo, eles procuravam de uma forma para matar esses apóstolos. Mas Deus havia capacitado, Deus havia mostrado para eles como eles deveriam agir, como eles poderiam estar cheios da palavra para pregar. Versículo 29. Havendo eles cumprido todas as coisas que lhes estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Esta era a palavra, essa era a mensagem central da igreja primitiva, era mostrar de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, para que cada um pudesse ter a certeza de que ele ressuscitaria também a todos que crescem no seu nome. Por isso que nós temos que ter a certeza dentro dos nossos corações, é de falar com convicção da ressurreição de Jesus, é falar com convicção de que Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida, que ele pagou o preço na cruz do Calvário, o sangue derramado ali foi para a remissão do meu e do teu pecado, e a certeza da salvação é que ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar e ter vida eterna com ele. Amados irmãos, nós vamos entender melhor sobre toda esse enredo, toda essa história trazida aqui no livro de Atos, através dos apóstolos Paulo e de Barnabé. Mas vamos aqui para o versículo 47, onde diz: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas vejam, irmãos, que sempre tem aqueles que não querem crer na palavra. Versículo 50 desse capítulo 13. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram, perseguiram contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, fora da cidade, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, os discípulos que ouviram a palavra, eles agora estavam motivados e creram na pregação de Paulo e de Barnabé. No capítulo 14, o tema diz: o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. Nós vamos ver nesse capítulo de que Paulo e Barnabé, eles davam continuidade nas cidades que estavam propostos a levarem o evangelho, onde alguns já ouviam falar do evangelho, mas que precisavam ser alimentados da palavra, que precisavam ser encorajados a estarem seguindo a Jesus. Então nós vimos aí que eles foram para Icônio, Listra e Derbe, cidades estas que estavam tendo reuniões, mas que precisavam de alguém com mais sabedoria, de alguém com mais instrução para pregar o evangelho e dar mais segurança para que a igreja ali ficasse estabelecida. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é maravilhoso porque se nós nos aprofundarmos mais em compreender, em querer aprender mais sobre a igreja, a gente vai ver de que Deus usou homens para pregar o evangelho aos gentios, e hoje nós somos esses homens e mulheres
que Deus quer usar. Mas é necessário que haja uma dedicação para que nós sejamos esses instrumentos nas mãos do Senhor. Nós precisamos estar à disposição para servir. Há muitos que estão hoje na igreja pela comodidade, vão assistir o culto, participam, vão para suas casas. E dali não tem mais uma vivência daquilo que aprenderam, daquilo que ouviram. É necessário que haja esse desdobramento, esse abrir o coração para que Deus possa nos usar como instrumentos. Meu amado irmão, não só os líderes têm a responsabilidade de pregar o evangelho, mas você é testemunha do que Jesus tem feito na sua vida. Então é necessário que você possa aprender na palavra, através da vida dos seus servos, Paulo e Barnabé, que foram missionários, que você também pode ser missionário onde você estiver, onde você está aí plantado. Mas é necessário que, primeiramente, nós possamos dar testemunho de que Jesus faz a diferença em nossas vidas. E através desse testemunho, nós testemunharmos da palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, dizendo que Jesus é o Salvador. Então, na vida de Paulo e de Barnabé, isto foi um acontecimento de grande valia para a igreja, porque eles foram responsáveis pelo cumprimento da palavra e também por espalhar essa mensagem do evangelho a muitos, e assim a igreja foi crescendo cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que a gente vai ler agora para os irmãos. Gálatas 2, 9. Gálatas fica antes da carta aos Efésios, 2, 9. Que diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que lhe havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então mostra aí de que tanto Tiago, Pedro e João, eles estavam juntos, mas deram a eles, não é, em comunhão, eles deram a ele estas prerrogativas de irem pregar aos gentios, tanto ele como a Barnabé. Mais uma vez nós vimos aí que os apóstolos estavam em conjunto com eles, mas mostrando de que eles eram os enviados de Deus para pregar aos gentios naquele momento. Um fato interessante é que mesmo Barnabé, acostumado a trabalhar com os gentios, para não se indispor da presença do apóstolo Pedro, quando este não resistiu à pressão dos judaizantes, também interrompeu temporariamente a comunhão na mesa com os irmãos gentios e participou com Paulo chamou de hipocrisia, ou seja, ele não estava participando da ceia, participando junto aos gentios, aos irmãos gentios. Mas Paulo chamou de hipocrisia. Não devemos viver assim. Devemos ser um só, procurando demonstrar de que Cristo é Senhor de todos, de que Cristo estava sendo ali pregado o evangelho para os gentios e que estes também eram considerados irmãos. Estes também participavam agora, sendo filhos de Deus, porque criam no Filho de Deus, Jesus Cristo, e agora também, assim como os judeus, eram também considerados irmãos, não é? Sendo alcançado pela graça, sendo alcançado agora pela adoção através de Jesus Cristo. Fora esses relatos, também aqui algo que a gente pesquisou em relação a Barnabé, foram esses relatos bíblicos
tudo o que se sabe sobre Barnabé é contado por algumas tradições sem muita fundamentação. Tais tradições o associam com Roma e Alexandria. Existe uma epístola anônima proveniente de Alexandria, a qual algumas dessas tradições o vinculam a ela. Além disso, Barnabé é considerado entre um dos possíveis autores da epístola dos Hebreus. Seu nome tem sido ligado a essa carta desde os tempos de Tertuliano. Vale ressaltar também que o Evangelho de Barnabé nada tem a ver com ele. Na verdade, trata-se de uma obra medieval não cristã. Ou seja, creio que Barnabé tenha escrito alguns relatos, mas para que fosse de apoio e não que fosse um evangelho para ser incluído na Bíblia. Mas Barnabé, assim como Paulo, estavam à disposição de Deus para pregar o evangelho. E nesse capítulo 14, nós vimos que eles foram direcionados a essas cidades de Icônio, Listra e Derbe. E veja mesmo o que aconteceu. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também de gregos. Então Paulo também estava aí, sendo instrumento para a pregação aos gregos. Gregos estes que viviam achando que eles eram os detentores da verdade. Mas vem Paulo mostrando que a verdade estava em conhecer o Filho de Deus, aquele que cumpria as Escrituras. E aí os gregos também começaram a ouvir, não é? Mas os judeus incrédulos incitaram, e versículo 2 do 14, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Versículo 8 desse capítulo 14. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós? Ou seja, eram pessoas que achavam que esse poder era direcionado aos deuses, pois eles não conheciam o Deus, o único Deus verdadeiro. E Paulo começa a mostrar de que era no poder do nome de Jesus que ele fazia tais milagres, não é? E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Ou seja, deram o nome, né, de deuses, de Júpiter e de Mercúrio, a Paulo e a Barnabé. Mas estes, ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e a tudo quanto nele há. Então, Paulo e Barnabé começaram a mostrar de que eles também eram homens iguais a eles, sujeitos às paixões, mas que Deus os fez entender a verdade e mostrar o caminho pelo qual eles deveriam seguir. E era este caminho, era esta mensagem que eles estavam pregando a aquelas pessoas. Versículo
16 do capítulo 14, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldades, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então vejam que o pregar o evangelho é, sem sombra de dúvida, algo maravilhoso em nossas vidas. Porém, há alguns que não aceitam e procuram de uma maneira até de perseguição fazer com que nós possamos desanimar, fazer com que outras pessoas não creiam na palavra, como fizeram aqui com Paulo e Barnabé, ao ponto de perseguirem e apedrejarem a ele e tirarem eles da cidade para que eles não fossem pregar o evangelho. Então, virão dificuldades na vida daqueles que se propõem a pregar o evangelho, aqueles que se propõem a dizer que Jesus é o Salvador. Virão dificuldades. Porém, nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração. Não estamos só. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quando ele subiu aos céus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma palavra que nos garante que a nossa obra, que tudo aquilo que venhamos fazer, possamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos dar glória devida ao seu nome. Lembrando que Paulo e Barnabé, eles faziam isso. Eles tinham isso em sua vida. Que a glória era para Deus, não para eles. Porque eles eram homens, eram apenas instrumentos de propagação do evangelho. E é o interessante que a palavra de Deus era pregada por todas as cidades por onde eles passavam. Versículo 30, aliás, versículo 21 do capítulo 14. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O Senhor nos alerta quanto a isso, que é passando pelas tribulações. Seguir a Cristo não é só maravilhas. Ele diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ser representante de Deus, ser o embaixador de Cristo aqui nesta terra, não é fácil. Porém, Deus nos alegra dizendo que Ele está conosco todos os dias. Esta deve ser a mensagem sempre da igreja, e acontecia isso na vida de Paulo e Barnabé. Como diz no versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Precisamos, meus amados irmãos, sermos cartas abertas de Cristo para as pessoas que precisam se encher de ânimo para permanecer na fé. Muitos têm esfriado, muitos têm estado sem ânimo para participar da igreja por conta dessa pandemia, por conta desse afastamento que nos fizeram, que trouxeram até nós. Mas, segundo a palavra de Deus, nós devemos, como igreja do Senhor, estar cada dia mais compenetrado em aprender da sua palavra, em querer levar Cristo
através das nossas ações, através das nossas, do nosso testemunho de vida diário. E precisamos encorajar essas pessoas a voltarem à igreja, aos cultos, voltarem a estar juntos presencialmente, para um fortalecer o outro, para glorificarmos a Deus, estando juntos ali pregando o Evangelho. E no versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à igreja, recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram-se à igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Então essa história de Paulo e de Barnabé, eles como pioneiros, né, na evangelização, sendo missionários, porque estavam de cidade em cidade levando a palavra. E precisamos, meus amados irmãos, entender de que há muitos que estão deixando tudo para seguir a Cristo, para serem missionários em outros países, em outros estados, fazendo missões, colocando dentro de seus corações de que eles são obreiros e que precisam estar no campo missionário. Mas eu e você, que estamos aqui, precisamos nos ater ao conhecimento de que essa condição que Deus nos dá de sermos missionários onde nós estivermos. Não perca tempo sem falar de Jesus, para alcançar aos que precisam, aos que estão aí sem entender a palavra, sem entender os acontecimentos que estão em todo o mundo hoje, não é? Esse medo, esse corre-corre, muitas vezes sendo bombardeados pelas ações dos governos, mas precisamos buscar em Cristo esta força, buscar em Cristo esse entendimento para sermos missionários onde nós estivermos. Versículo 26 e 27. E dali navegaram para Antioquia, onde... isso nós já falamos, do versículo 27, quero só trazer os irmãos a isso. E quando chegaram, se reuniram à igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Ou seja, eles tinham certeza da missão de que lhe foi dada, de irem pregar o evangelho a essas igrejas, levar Cristo e a certeza da salvação através da ressurreição do Senhor Jesus. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O versículo 15 nos mostra aí agora, para que nós possamos ter uma visão do que desse capítulo, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Isto é o tema desse capítulo 15. Então mostra aí que alguns irmãos estavam preocupados com a circuncisão. Ou seja, algo que aconteceu, algo que foi dito a Moisés, que todo aquele, não é, que participavam do povo eleito tinha que ser circuncidado. E alguns ficaram preocupados quanto a isso. Mas foram orientados, né? Por Paulo e Barnabé quanto a essas coisas. E nós vamos ver alguns versículos desse capítulo 15 e mostrando aos irmãos qual era a visão de Paulo em mostrar isso. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos:
se vos não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então essa era a visão de alguns. Mas Paulo e Barnabé mostraram de que Deus escolhera a todos. Cristo poderia agora, após a sua morte e ressurreição, ele mostrava que o evangelho, que a salvação era estendida a todos, sem importar de que tinham que ser circuncidados ou não. A circuncisão estava no aceitar Jesus, no aceitar o sacrifício na cruz, para que tivéssemos a certeza da salvação. As orientações dadas à igreja composta pelos gentios acerca da circuncisão é como deveria se portar quanto à idolatria e à maneira de viver dignamente. Esta era a circuncisão orientada aos gentios. É que não fossem idólatras, que esquecessem tudo aquilo que eles tinham aprendido em relação a ser idólatra, mas que procurassem a crer agora no Deus vivo, reconhecer o Deus vivo e assim o glorificar e viver dignamente. Então vamos, se os irmãos lerem esse capítulo 15, verão que são orientados a isso, não é? Vou ler só o versículo 17 e 18, que diz: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Meus amados irmãos, a hora já se avançou, já chegamos às 10 horas, nós não queremos nos prolongar, mas queremos trazer aos irmãos que essa ideia de esse estudo mostrado aqui sobre as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, como eles faziam, não é? O que eles traziam de informações para a igreja e a implantação das igrejas, as orientações quanto a estarem ali sendo fortalecidos na palavra de Deus. E precisamos fazer isso, fortalecer aqueles que se achegam à nossa igreja. Ah, mas isso é só com o pastor, isso é só com o seminarista? Não! A obrigação é minha e sua, de fortalecer esses irmãos, de mostrar o que Cristo tem feito em nossas vidas, o que está relatado na sua palavra, para que eu e você possamos ser testemunhas fiéis do Senhor. Então vejam, graças a Deus, os servos apareciam para trabalhar na obra junto a Paulo e a Barnabé. Como vimos nesse capítulo, Judas e Silas, não é? No 15:22, eu vou ler aqui com os irmãos. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles a enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, não é? Esses foram irmãos cooperadores. E depois nós vamos ver no capítulo 16 que Paulo agora, não é? Barnabé separa de Paulo, começa a levar o evangelho junto com outros irmãos, e Paulo agora se junta a Timóteo. Isso a gente vai ver na próxima lição, que esses irmãos são separados para estarem trabalhando. E nós precisamos ser esses servos do Senhor, estarmos juntos, trabalhando na obra do Senhor, procurando ser útil na casa do Pai, procurando não só esperar, não só ficar ouvindo, sentado no banco, na cadeira, mas que nós possamos despertar para que eu e vocês sejamos agentes de transformação. Ah, eu não sei, sabe, peça a Deus, Ele te dá sabedoria e capacita para que você seja também um evangelista, para que você também seja um servo na propagação do evangelho. Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Esta é a informação de Timóteo,
que Paulo vai ver no capítulo 16. Mas os irmãos, peço aos irmãos que durante a semana leiam esses capítulos 15, 16, 17, que veremos aí a continuação da viagem missionária de Paulo e como ele se dispõe a estar servindo ao Senhor. Nós vamos, nesse momento, só lembrar aos irmãos e agradecer àqueles que puderam participar da enquete do domingo passado, não é? Nós citamos aqui alguns irmãos. Este domingo nós não fizemos a enquete, mas vamos encerrar ouvindo, não é, a música de Barnabé. Agradecemos as participações dos irmãos, né? Marli, Maviael, Jaqueline, Marta, Flávio, Andréa Dutra, Alberto, Stephanie, Mateus, Ailton, Micael e outros que assim puderam estar participando desta EBD. Que Deus possa nos abençoar e possa nos instigar e incentivar a sermos servos do Senhor, a sermos propagadores da palavra, assim como foi Barnabé e Paulo. E que possamos buscar no Senhor orientação, que possamos buscar no Senhor a força e o vigor para pregar a todos que estão ao nosso redor, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A Ele seja dada a honra e a glória sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir agora a música de Barnabé. E repartir era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que o qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Que nós sejamos, assim como Barnabé, cheio de temor e fé, bons e piedosos, e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua gloriosa paz. Amém.